Boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde também para quem está conosco na rede mundial de computadores. Nos leva junto, muito obrigado. Nós estamos no santamaria.tv.br. Você pode participar da nossa programação, é uma programação interativa, uma programação ao vivo, 12 horas com 42 minutos e meio. Olha, você pode encaminhar sugestões de pauta para o jornalismo@santamaria.tv.br, pode interagir ao vivo, a jornalista Janine Apple está à sua disposição no 30 28 30 45, acessando também as nossas redes sociais, pode nos acompanhar. Muito obrigado para todos que têm dado curtidas e principalmente têm compartilhado as entrevistas, né, aquelas que encontram uma maior afinidade temática. Temos encontrado uma série de compartilhamentos, o que nos deixa bastante satisfeitos em relação ao nosso trabalho, ao propósito do nosso trabalho. E pode nos seguir também no Twitter, @tvsantamaria19. Como disse na chamada de manchete, o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo reinaugurou no começo do mês a UTI pediátrica e a unidade 300. Quem nos conta mais detalhes, também vamos falar sobre o complexo hospitalar, é a dona Ângela Maria Perim. Satisfação, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, né? Estar aqui conosco na TV Comunitária, TV Santa Maria. Tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação para nós podermos divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz no Caridade. Nós comentávamos até aqui, digo, olha, nós vimos nas redes sociais, vimos no Face, acompanhamos a notícia, digo, nós precisamos dar visibilidade, porque trata principalmente da criança. O hospital dá uma contribuição inestimável para a nossa sociedade. Mas nesse cuidado com a criança, nessas mudanças, quais foram basicamente as mudanças que foram promovidas nessa reinauguração? O que a gente pensou, o que nós estamos tentando fazer no Hospital de Caridade é assim, meio que agrupar por especialidades. Então nós já tínhamos a UTI neonatal no segundo andar e a UTI pediátrica estava no subsolo. Só que a UTI no subsolo ela só tinha 6 leitos. A tendência hoje, quando interna uma criança, é internar mais na UTI do que nas unidades de internação. Antigamente os hospitais tinham muitos leitos, tipo 30, 40 leitos, uma unidade de internação pediátrica. Mas atualmente com a saúde básica, os ambulatórios, né, a atenção básica está bem superior do que alguns anos atrás. As próprias gestantes fazem o acompanhamento mensal de sua gestação. Então, por isso se sente mais uma necessidade de ter maior número de leitos em UTI. Por isso que nós transferimos a unidade de internação UTI pediátrica do subsolo para o segundo andar. E ampliamos de 6 para 10 leitos a nossa UTI pediátrica. Isso consta de toda uma equipe de profissionais, né? Sim. Médicos, paramédicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem. Com certeza. Toda essa atenção imediata. Eu acompanhei outro dia lá um pouco desse trabalho e fiquei impressionado com os profissionais que referenciam que as crianças são guerreiras, são lutadoras. Chama a atenção, é sensível esse momento, esse instante, essa circunstância em que elas estão ali, né? Principalmente, por exemplo, na UTI neonatal, às vezes tem crianças que nascem com 7 meses, que a neonatal tem uma diferença. A UTI neonatal geralmente atende as crianças recém-nascidas até 1 mês. Certo. A UTI pediátrica, essa que a gente reinaugurou, geralmente atende 30 dias em diante até 18 anos, incompletos. Né? Então é essa que eu me refiro, que eu tenho que me referir. Mas quando, digamos, a UTI neonatal está cheia, ou vice-versa, né? Não tem problema também de eu colocar uma criança pequenininha numa ou na outra, né? Mas de preferência a gente observa essa idade. E as recém-nascidas ficam 5, 6 meses às vezes, né? Ganhando peso ou se desenvolvendo. E o carinho e a atenção que a equipe de enfermagem tem é como se elas fossem as mães mesmo dessas crianças, né? É verdade. É um trabalho muito bonito. Conheço profissionais dali que são turnos de 12 horas, né? Sim. Elas voltam e têm histórias. Eu sempre me impressiono com aquilo que se refere a histórias de vida, né?
História de vida fantástica. Então, acho que nisso realmente merece toda a consideração, os cumprimentos ao Hospital da Caridade, sua diretoria, né, o seu trabalho como gestora, por empreender esse esforço e esse espaço físico, técnico e especializado para crianças, né? Muito bom nesse sentido. E vamos falar de gestão hospitalar, então. Nossa cidade está tão carente, nossa cidade não, o país de uma maneira geral, está tão carente, tem se ressentido tanto da estrutura hospitalar. E se diz, dona Ângela, que Santa Maria era uma referência de saúde, perdeu a referência de saúde para Passo Fundo, mas hoje com esse investimento fantástico que o Hospital de Caridade fez na estrutura física, nós estamos de volta, retomando aquela condição de referência regional em estrutura de saúde, né, se posso dizer assim. Sim. Com toda certeza, eu acho que Santa Maria tem todas as condições para ser uma referência em todas as áreas da saúde, né? Aqui nós tem universidade que forma excelentes profissionais, tanto médicos e na graduação também. Temos vários hospitais. O Caridade faz parte desse complexo todo, né? A recente inserção da Unifra, desculpa, mas só para acrescentar também. Esqueci. Não, para acrescentar. Recente inserção da Unifra como formação de médicos também, né? Também, Então, o próprio hospital está dando residência médica, né? A Unifra está fazendo a residência dos médicos deles junto no nosso hospital, no Caridade, né? Justamente porque o Caridade tem altas complexidades. Então, quanto mais alta complexidade o médico treinar, ou participar de cirurgias, né, mais capacitado ele vai ficar. Então, não vejo nenhum sentido os pacientes daqui correrem o risco de se deslocar e ir até Passo Fundo, até Porto Alegre. No passado, até ir até Lajeado, porque a gente já tinha cirurgia cardíaca lá, quando nós temos tudo aqui, né? E eu acho assim que por mais que Santa Maria já seja uma cidade de médio, grande porte, né? Aqui a gente ainda consegue dar aquele tratamento mais humanizado para o paciente. Essa não é uma se questão importante. Só mais uma pessoa a mais, né? Isso é muito importante. A que se deve a crise? É uma pergunta genérica, mas pela sua experiência que eu estou me atrevendo a fazer isso, né? Apesar de poder ser corrigido nisso aí. Ao que se tem visto de crise de hospitais aqui na região, fim de Frederico Westphalen na terça-feira, a cidade está lá receosa que o hospital vai fechar as portas também. O que se deve, o que está acontecendo na gestão hospitalar, sob o seu ponto de vista de experiência pessoal como gestora? Eu acho que quando a gente se administra um hospital, a gente tem que, diferente de um comércio, por exemplo, ou de qualquer outra fábrica, que tu reajusta teus preços conforme tu... Tipo, aumentou a gasolina, vou reajustar os preços. Exemplo certo. Bem prático de agora. No hospital a gente não consegue fazer isso, até porque a gente tem os planos de saúde, ou quem atende SUS, IP, que é o plano do Estado, que nós também atendemos em torno de 60% dos nossos pacientes, as tabelas estão super defasadas, né? Então, se tu não controlar teus custos, as tuas despesas, tu não vai chegar um tempo que o teu custo subiu e a tua receita ficou empatada no mesmo, certo. né? E até se olharmos os índices de reajuste desse ano, eles estão todos 3, 4%, INPC, IGPM e tal, só que os custos dos hospitais aumentam, né? A medicação aumenta de 7, 8% ao ano, né? O oxigênio aumenta todo ano, então teus insumos, a tua estrutura, o custo operacional se torna caro. Então tu tem que ter um controle bem alinhado, digamos. Não dá mais para deixar um estoque de medicação que nem se deixava antigamente, 30, 40 dias tu tinha estoque. Questões de gestão, a senhora colocou aí, não? Gestão. Hoje em dia, no Caridade, um hospital de alta complexidade, mas eu tenho meu estoque ali para 7 dias, bem controlado. E nunca faltou, né? Também outro quesito, organização. Organização, controle, os processos, estar de olho, né? Daqui a pouco se perde tempo numa coisa que tem uma relevância muito pequena na tua estrutura de custos. Tem que olhar aquilo realmente importante. Claro, alinhou todos os processos importantes que gastam muito. Depois tu vai indo para as coisas mais minuciosas, que não representam um custo tão elevado na estrutura. Especificamente em relação ao Hospital da Caridade, a contribuição que ele presta na cidade, na região, no estado, é inestimável, não se tem dúvida. O doutor Astrogildo César Azevedo acredita que
com toda a sua capacidade visionária, como filantropo, não imaginaria aonde se chegou, seguramente, né? Isso se deve a uma contribuição coletiva bastante forte. Como é que é esse processo lá dentro? Lá? Você trabalha com um grupo, a senhora responde a um grupo, responde a um conselho também, né? O hospital tem uma associação protetora que são 40 membros da comunidade de Santa Maria. Desses 40 membros, a cada 2 anos é escolhida uma provedoria, que é composta com o provedor, primeiro, segundo, vice-provedor, secretário, diretor-secretário, primeiro e o segundo, e tesoureiro, primeiro e segundo, né? Eles que, digamos, que passam as diretrizes para mim, né? E a gente se reúne uma vez por semana, nas quartas-feiras, numa reunião conjunta, e nos outros dias o provedor e o tesoureiro passam todos os dias de manhã lá para ver, assinar a documentação. E vamos tocando o hospital dessa maneira. Que bom! Só que tem que ter uma relação bem próxima, né? Alinhada com os objetivos, sabendo aonde o hospital quer chegar para se traçar o rumo, né? Para não desviar também. E também estar atento às demandas, né? Porque uma demanda que existia no passado em termos hospitalares, demanda de saúde, né? Ou que nem eu comentei antes, antigamente mais unidades pediátricas, hoje já não... Criar uma unidade pediátrica muito grande, ela vai ficar ociosa. Queria trazer uma referência que é uma referência das empresas e sob o seu ponto de vista de gestão, acho que tem muito a ver com a senhora. É a relação que mantém com a sociedade, né? Com o regramento, com o regulamento de funcionamento do hospital. Foi reorganizada a forma de entrada, né? O acesso, vamos dizer assim, a identificação de acesso, a circulação no hospital. Enfim, é uma série de fatores lá que o hospital mostrou ter uma autoridade muito boa e respeitada por uma população, por um contingente de pessoas que circula ali num número, olha, eu acho que é sem exagero, equivalente ao centro da cidade, ali naquele corredor principal. Entra em média 7.000 pessoas para dentro do hospital. Isso que eu não tô colocando nesse número as que sobe e desce na policlínica, né? Mas somente no hospital? Somente no hospital. 7.000 pessoas, veja só. Com toda certeza a gente tem que ter esse controle de acessos, né? Porque eu quero que o nosso paciente, quando se interne no hospital, que esteja descansando de noite ou se recuperando numa cirurgia, que ele tenha tranquilidade, que ele não vai ser assaltado por uma pessoa estranha que entra, né? Então a gente tem esse cuidado de ter acesso, controlar cada vez mais. Nós estamos com planos internos, de repente, de fazer uma outra porta de saída do hospital, dos pacientes internados, que não passe pela policlínica, né? Então, é claro que depende também de... tudo uma questão de prioridades, né? E também dinheiro disponível para fazer essas obras todas, né? Porque hoje em dia de chuva se nota que a saída pela policlínica é bem tumultuada, né? É o mesmo de entrada, né? Principalmente. E concorre com a policlínica, como a senhora disse, né? Concorre com o movimento. Hoje concorre com a policlínica. E com relação a essa questão também do ingresso, né? Também tem um sistema bem dinâmico ali de acesso com senhas, com preenchimento dos dados, até toda aquela questão. Tem o da emergência, claro, e tem também o desse que é a eletiva, que se chama. Sim, os pacientes que são de urgência, que vêm no pronto-socorro, eles adentram por ali e depois fazem a internação familiar, né? Fazem a internação normal, né? E os outros que são pacientes eletivos ou ambulatoriais, que vêm para fazer uma cirurgia programada, né? Então, eles entram direto pela policlínica e vão também no setor de internação e fazem, e daí consegue a pulseira que está internado, né? E até com diferença se tem alguma alergia, alguma coisa nesse sentido também, justamente para dar maior tranquilidade também para o paciente. Recursos tecnológicos, o hospital também é bastante caracterizado pela inovação tecnológica, principalmente nos seus blocos cirúrgicos, né? As pessoas têm notado uma diferença bastante crescente em relação ao mínimo tempo possível em internação hospitalar, né? E os profissionais médicos também têm contato com recursos que tornam as cirurgias mais seguras, mais eficientes em relação aos objetivos, né? Com toda certeza. Hoje o Hospital de Caridade tem 15 salas cirúrgicas totalmente equipadas. O bloco antigo do Caridade foi totalmente reformado e com mesas cirúrgicas, estativas de teto, focos de LED, que daí o médico não fica mais quente, digamos,
médico fica horas operando, né? Esses dias fizemos uma cirurgia que levou 12 horas, né? É mesmo? Então foi uma equipe até de 3 médicos. Então imagina se o foco é aqueles focos mais antigos que acaba esquentando, né? Sim. Então esse não, os focos de LED não tem. A outra coisa que a gente... Por incrível que pareça, é o imaginário ainda, né? Aquela grande lâmpada cheia de lâmpadas redondas, não, né? mas não é mais assim, não. A própria questão da anestesia mudou muito, né? Antigamente a pessoa demorava para acordar. Hoje o anestesista já nas salas, ainda dentro da sala cirúrgica, praticamente já, terminou a cirurgia, o senhor está bem, a senhora está bem, né? Claro que vai sonolento para a sala de recuperação, continua dormindo, mas não é mais aquela sensação que se tinha alguns anos atrás, né? O risco também, né? A segurança aumentou bastante consideravelmente, né? Essa questão dos acessos ali, né? Sim, além do acesso físico, também a gente implantou dentro do Caridade, se chama um programa Núcleo de Segurança do Paciente. Tipo, quando vai para a sala cirúrgica, a enfermeira pergunta, a senhora que é a senhora Ângela? Sim, depois o médico vem, vai fazer uma cirurgia, digamos, a perna esquerda, a perna direita, até para evitar ter certeza absoluta que é a pessoa que o médico vai operar. E o caso específico em relação a isso, né? Então tem todo um protocolo de perguntas que se fazem que se chama cirurgia segura. Isso está atinente a questões éticas. O hospital sempre lida bem com isso aí também, né? Esses procedimentos. Não, todas as questões que são para melhorar, muitas vezes aparentemente, às vezes essas coisas não aparecem, né? Que nem eu sempre digo, não dá para julgar um livro pela capa, né? Perfeito. Dentro do Caridade, desde que eu cheguei em 2008, assumi como diretora executiva com a gestão do Dr. Walter Jubim em 2009, já fazem 8 anos agora. A preocupação primeiro foi equipar o hospital com o que há de melhor em termos de equipamentos, né? Agora que a gente está voltando, digamos, de melhorar a hotelaria, os quartos, né? As reformas dos quartos, a hotelaria, digamos, a estrutura do quarto. Sim. Mas a primeira preocupação foi realmente em questão de equipamentos. Em um tempo de desemprego no país, são 14 milhões de desempregados em diferentes áreas, né? Sim. Não se tem notícia que o Hospital da Caridade promova demissões, pelo menos de caráter massivo, né? E, pelo contrário, é objeto de procura, né? De currículo das pessoas quererem trabalhar no Hospital da Caridade pelas vantagens que enumera, pela estabilidade que proporciona. Enfim, quantos são os colaboradores lá hoje? Sem considerar os médicos, que é o corpo clínico, hoje o hospital conta com em torno de 1.700 funcionários. 1.700 funcionários. Isso. É a maior empregadora de Santa Maria? Não, isso não sei te responder, né? Eu acredito quase que seja, Eu acho que seja. Porque são 4 turnos, né? O turno da manhã é 6 horas por dia, né? O turno da tarde, a questão da enfermagem, né? Menos o administrativo, que é de segunda a sexta, são 8 horas por dia. E tem um turno da noite e outro turno da noite. Né? E a gente respeita a legislação, né? Por exemplo, então, uma UTI de 10 leitos, para cada 2 leitos eu tenho que ter tenho que ter técnicos, né? Eu tenho que ter uma enfermeira, se eu fizer uma UTI, e tem que ter um médico também 24 horas por dia, né? Então, mesmo que e hospital, digamos, que nem agora, essa semana tem período escolar, diminui a ocupação do hospital, né? Mas eu não posso simplesmente admitir uma funcionária hoje e demitir depois porque o hospital esvaziou. Eu tenho que ter o número que eu preciso ter pela quantidade de leitos. Essa característica de estabilidade que o hospital oferece para a cidade. Isso. Então, Em termos de técnicos de enfermagem, a gente, olha, dificilmente não tem vaga. Sempre tem, e às vezes também, porque o profissional, para atender no Caridade, ele tem que ter um nível mínimo, né? Mesmo que depois, quando ele entra, logo ele entra em treinamentos para se igualar com o restante da equipe, né? Mas às vezes a gente tem falta de currículos na área técnica de enfermagem, técnico de enfermagem. Essa também é toda uma mobilização em torno de gestão de pessoas. A questão enfermeiros, às vezes a gente recebe bastante currículos, mas a gente tem uma política interna de promover os nossos técnicos que se formarem enfermeiros para enfermeiros, né? Porque me parece um contrassenso, digamos, eu tenho um técnico formado que está horas esperando uma vaga de enfermeiro e quando surge a vaga eu contrato alguém de fora, né?
E é o contrário, é realmente promover o funcionário que já está aqui, já conhece os médicos, já conhece a rotina, né? E a gente sempre tem bastante gente procurando se aperfeiçoar e vários currículos. Um dos temores da sociedade, de maneira geral, quando tem que lidar com a hospitalização, a internação hospitalar, é o risco de infecção hospitalar. Como é que o hospital trabalha com essa política de preservação, de evitar? Nós temos a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Por exemplo, se hoje um paciente estiver internado, que está em isolamento, digamos, hoje no hospital, e esse paciente tem alta e ele volta daqui a um mês, digamos, quando esse paciente internar de volta no hospital, no próprio sistema da internação vai já aparecer, esse paciente esteve internado em isolamento. Então já se tem todo o controle, se aquele problema que ele tinha, ou se ele tinha uma infecção hospitalar, se isso já está tudo resolvido, se tem uma atenção toda especial. E todas as nossas UTIs e todas as cirurgias a gente faz a busca e pesquisa, né, do prontuário. Então a equipe vai avaliar os prontuários todo dia, principalmente dos pacientes que estão em UTI, que são obrigatórios, e agora os que vão fazer cirurgia também são. A gente faz essa busca ativa para ver se tem algum indício, alguma coisa que possa representar que vai haver alguma infecção hospitalar. Eu, quanto a isso, estou bem tranquila, não tenho nenhum problema se amanhã depois tiver que internar no Caridade, ou no Caridade pelo menos, não tenho nenhum problema, pode me internar tranquilamente. Essa sua afirmação é muito boa, sob o ponto de vista da gestão, é bastante confortadora e alentadora para todos. Sim. De maneira geral, porque esse de fato é uma questão da hora no país, tem que ser visto, né? Nós temos índices bem baixinhos. Muito bom. Nós vamos apresentar um vídeo institucional que está na página do Facebook, vídeo institucional do hospital, até como forma de cumprimentá-los, né? Juntamente com essa reinauguração, mais adiante um pouquinho, quando eles me passam o sinal. Então, eu vou fazer a pergunta que eu tinha deixado para aquela famosa pergunta assim: o hospital já esteve na gestão da Casa de Saúde? Também prestou uma inestimável contribuição ao reativar a Casa de Saúde, né? Sim. E hoje nós temos um hospital inteirinho, uma estrutura hospitalar, não é nem um hospital ainda, uma estrutura hospitalar ociosa, aquilo que eu lhe perguntava antes do Alcides Brum, que já teve com... A senhora teve essa experiência do Alcides Brum, né? Sim, teve, o Alcides Brum foi construído quando eu já estava aqui. Então está bem. Com o SUS, então, quer dizer, tem a Casa de Saúde, tem o Alcides Brum, tem a questão da filantropia. Qual é o olhar que se tem hoje sobre o chamado hospital regional? Se falou em outros hospitais lá de Porto Alegre, de São Paulo. E o nosso hospital de caridade não tem nenhum interesse, não tem nenhum olhar para ali? O que posso lhe perguntar? O que a senhora pode me dizer sobre isso? É porque a ansiedade da população é ver a estrutura lá com as portas vazio, né, ocioso. Eu particularmente acho que vai demorar ainda para iniciar, porque... Pela sua experiência? Porque tem toda uma estrutura. Por exemplo, quando foi construído o Alcides Brum, que na realidade é só uma ala do hospital, que hoje ela não está ociosa, ela está atendendo, que a gente transformou os quartos que eram de 3 para quartos semi-privativos e privativos, e hoje estão totalmente ocupados. Razão porque às vezes tem menos fila no pronto-socorro, que antigamente tinha muito paciente no corredor, na maca, e hoje em dia, com a unidade de apoio e o Alcides Brum, conseguimos resolver esse problema. E eu sei o quanto é difícil a gente... conseguir equipar o hospital. Então, eu realmente, eu acho que vai demorar um tempinho ainda, né? Na minha visão, esse ano... Do ponto de vista de recursos públicos. Tem toda a questão de estruturar o hospital, e para mim o mais importante é saber exatamente, porque para mim hoje, como gestora, não está claro o que vai ser atendido no hospital. Nem digo SUS ou convênios, não é essa a questão. Mas vai ser um hospital que vai atender traumatológicos, vai ser um hospital que vai atender neurológicos, cardíacos, né? São equipamentos diferentes, né? Até a própria questão de cama hospitalar, hoje em dia já tem camas que são mais voltadas a pacientes cardíacos do que, digamos, a neurológicos, né? Uns que levantam mais a cabeceira, mais o dorso, né? Então é complicado. Então, se para mim não está bem claro isso, né? Então a pessoa que está por trás tem que fazer toda essa gestão, tem
tem que licitar, como é um hospital público, licitar todos esses equipamentos, até que eles são fabricados, até que eles vêm. Por exemplo, em maio eu fui para a Feira Hospitalar em São Paulo. Sim. E nós temos um fornecedor que vende as nossas camas e a gente encomendou 29 camas elétricas novas. Estamos no início de agosto praticamente, eu recebi 7 até agora. De né? 29? De maio, de 29, dando uma compra que foi em maio, que eu não preciso fazer licitação, que eu não preciso fazer nada, foi só na hora, foi feito o pedido, né? Excelente ilustração. Porque as fábricas também têm as Claro. suas demandas, né? Então eu me penso numa coisa mais tipo uma tomografia, uma ressonância, esses equipamentos mais, sei lá, eu acho que vai demorar. E do hospital ampliar o foco para lá, assumir alguma coisa por lá, não se discutiu nada disso? Não sei, teria que ser, eu acho que até provocado pelo Estado, né? Para ver se há interesse, né? Do Estado, né? Toda essa estrutura que tem hoje, seguramente também pode participar. Sim. Poderia, de alguma maneira, contribuir, assim como com essa sua observação já contribui para a nossa compreensão do todo, né, de algo complexo, também pode contribuir com a técnica, com a tecnologia, com a experiência que tem lá. Sim. Mas vamos acompanhar o vídeo institucional da solenidade de inauguração, por favor. Olha, muito bom, um rápido lance. A senhora me dizia que uma das inovações é vidro duplo, né, que é um dos problemas da Presidente Vargas, né? Sim. Até a insensibilidade da população, muitas vezes, da população de maneira geral, né, de alguns da população, que não percebe que ali é um hospital, um local em que a própria legislação prevê área de restrição a barulho, tipo silêncio, né? Silêncio, né? E não se consegue, ali, principalmente ali naquela região ali, né? É difícil, é complicado. Como o hospital fica no centro, não posso tirá-lo daqui, que vai ser uma coisa, eu acho que só se acontecer no futuro, né? Mas acho muito improvável. Uma coisa que a gente se preocupa realmente é com o conforto e o bem-estar do paciente também. Eu quero que ele descanse tranquilo, que ele consiga dormir de noite, né? E o vidro simples, janela simples, era bastante barulhento. Então, conforme a gente está fazendo as reformas, nós estamos colocando vidro duplo. Tu abre a janela e fecha, parece que tu não está no mesmo lugar. Muito bem, que bom. Algumas das muitas inovações. Olha, diretora executiva do Hospital de Caridade da Dr. Gilda Azevedo, mais uma vez obrigado por ter vindo, enriqueceu a nossa programação, uma bela entrevista, principalmente trazendo esclarecimentos específicos de um tema tão complexo como esse e de uma contribuição que, reitero, o hospital presta bastante para a comunidade. Dona Ângela Maria Perim, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. O novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal trabalhando para a qualidade e modernidade do transporte público e também Sicredi, gente que coopera, cresce. Depois do intervalo, nós temos o resumo esportivo, a previsão do tempo, entre outras informações.